Quando chega o inverno, dá problemas e prejuízos para o pequeno criador. Para acabar com essa dor de cabeça, o Centro Agroecológico Sabiá desenvolveu um galinheiro especial que você vai conhecer agora. O homem do campo, sobretudo aquele que tem pequenos roçados para sustento da própria família, busca sempre alternativas que, de alguma forma, contribuam para o aumento de sua renda. Criar galinhas no terreiro, por exemplo, já é tradição. Mas o que é feito para somar pode ter efeito contrário e ocasionar prejuízos. Como toda mulher que mora no sítio, Dona Lourdes conhece bem esse caso. A dificuldade da gente é grande, porque elas acabam com o roçado na época da chuva. A gente cria amarrada ou senão num chiqueiro pequeno, elas ficam magras, não produzem. Aí a gente tem que dar fim a elas. A gente fica com uma ou duas para semente. Isso é no caso do inverno. E quando é na época do verão, tem uma área de cana que corta a cana e sobe de um bicho chamado raposa. Acaba com os bichos. A gente tem que assim ficar sem nada mesmo. Só que Dona Lourdes, como todos os moradores da comunidade de Umari, município de Bom Jardim, Agreste de Pernambuco, tem a sorte de contar com o apoio do Centro Sabiá, entidade não governamental que atua junto a sindicatos rurais, desenvolvendo projetos que viabilizem a sobrevivência e a permanência do homem no campo. Nós do Centro Sabiá, discutindo com os agricultores a problemática da criação animal, nós vimos primeiro que a criação animal é uma coisa muito importante para o pequeno agricultor. Primeiro, é uma alternativa para a alimentação dele. Segundo, é uma alternativa econômica, porque a galinha caipira é um produto que tem um valor comercial muito mais elevado do que a galinha de granja. Então, nós discutimos com ele, notamos realmente essa problemática. E, inclusive, na época do inverno, o preço da galinha caipira baixa muito, porque todos os agricultores estão querendo vender a sua galinha porque não tem condição de criar de forma compatível com o seu roçado. Então o preço cai e os agricultores perdem duas vezes. Perdem porque está se desfazendo de uma coisa importante para a sua propriedade, para a sua alimentação. E perde também porque está vendendo o seu produto num período que o preço está bastante baixo. Então nós discutimos com os agricultores e vimos também que nós deveríamos encontrar uma alternativa que fosse viável àquele pequeno agricultor que não tem remuneração, não tem renda para investir muito dinheiro, né, na melhoria da sua criação. Então criamos esse instrumento, que é um instrumento simples, que ele pode fazer na sua propriedade e para viabilizar a criação de galinha como uma alternativa para a sua alimentação e uma alternativa também econômica para a sua atividade. O instrumento que nós criamos foi o que denominamos de galinheiro móvel, que é um instrumento simples de fazer e que possibilita a galinha continuar comendo a minhoca, o besouro, ciscar, mas em um local determinado pelo agricultor. E esse galinheiro ele é móvel porque quando a galinha cisca e come naquele local onde está o galinheiro, o agricultor muda de local e aí a galinha continua comendo capim, os vegetais e os animais que estão presentes na terra, fazendo com que ela não dependa somente do milho ou de uma ração que o agricultor tenha que comprar. Então isso possibilita os agricultores a não terem que vender as galinhas na época do inverno e fazendo com que as galinhas não prejudiquem também o seu roçado. Para a construção do galinheiro móvel, a gente tem que procurar ser bastante prático, utilizar ao máximo os materiais existentes na propriedade. Aqui o agricultor dispõe de madeira e pode até fazer o galinheiro em bambu, sem utilização da tela. Esse exemplo que a gente está vendo agora, a gente vai utilizar a tela, que pode ser também uma alternativa para facilitar a construção do galinheiro móvel. O agricultor tem que dispor de um serrote, um martelo, um alicate, um pouco de arame e prego. As madeiras ele encontra na própria propriedade e se quiser fazer o galinheiro de tela, compra a tela no comércio. Simples e bastante prático de ser construído, o galinheiro móvel não precisa mais do que algumas horas para ficar pronto.
Aqui temos um galinheiro em fase de conclusão. Uma coisa que é importante a gente observar é a altura do galinheiro, que tem que ser 70 centímetros, para possibilitar a entrada dos perus, né? E a outra coisa também importante é essa estrutura aqui para garantir a rigidez, para que o galinheiro não fique mole, não fique flexível, né? Outra coisa também importante é essa forquilha que a gente vai utilizar para fixar a tela ao chão, impedindo a passagem dos animais por baixo da tela. O tamanho do galinheiro é variável. Isso depende da quantidade de animais que cada agricultor possua ou queira utilizar debaixo do galinheiro móvel. Em geral, a gente está fazendo uma relação de cada meio metro para um animal. Então esse galinheiro ele tem de largura 2,5 por 3 de comprimento e cabe mais ou menos 15 animais. Mas o galinheiro também pode ser construído com o material que o agricultor possui na sua própria propriedade, que é o caso do bambu. Esse galinheiro foi feito nas mesmas dimensões que o galinheiro de tela e feito utilizando só material que o agricultor possui na sua própria propriedade, que é o bambu, a madeira e aí no caso a exceção é o prego. As dimensões também para esse galinheiro pode ser também variável, apenas guardando a altura de 70 centímetros para possibilitar também a criação do peru. Devoradoras da cobertura vegetal do solo, as galinhas presas dessa forma passarão a ter uma ação orientada. Depois de esgotada essa área, serão transportadas para outra e assim sucessivamente. Um trabalho importante é que esse sistema rotativo, além de adubar o solo, permite sua recuperação. Se o invento dá certo, ninguém melhor do que a própria Dona Lourdes para confirmar. Eu acho que a ideia foi ótima, né? Porque agora com o galinheiro assim, eu vou poder criar todas elas. Porque se não fosse, se eu fosse colocar no chiqueiro ou amarrar, eu tinha que vender esses menores. Eu tinha que dar fim a esses menores, só ia ficar com uma ou duas galinhas. O resto eu tinha que dar fim. Acho que todo agricultor pudesse fazer um desses, acho que iria ser uma boa, né?